Salmo de número 95, entrando no descanso de Deus. Coisa boa, eu me encanto com esse salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como nos dias de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de sair do Brasil e ir para fora. Primeira viagem que nós fizemos assim para fora, de com força, sem contar Paraguai e Argentina ali, quando você atravessa a fronteira, quando vai visitar Foz, né? Nossa primeira viagem foi para a Inglaterra, a gente fez escala ali em Portugal e aproveitamos também para ir em Paris, claro, estávamos do lado ali. E o Terry, amigo nosso, mandou uma carta, convite. Quando você vai para fora, geralmente se exige, ou é sábio, que você leve consigo uma carta convite. Nessa carta você mostra para a imigração onde você vai ficar, quem está lhe convidando. E essa pessoa que lhe convida, não só lhe convida, mas ela assume total responsabilidade por você durante o tempo que você está lá. Não só na questão de hospedagem, mas tudo. E eu me lembro que na época a gente ficou assim: aí, vamos mesmo? Irmãos, por vários momentos eu pensei em dar para trás. Eu pensei, nunca viajei, como vai ser a questão do recurso? Será que a gente vai ter dinheiro para poder passar esse tempo lá? Será que é tão caro assim como muitas pessoas falam que é viajar para fora? E muitas vezes a gente ficou assim. E a língua? E será que a gente vai conseguir se virar bem com a questão do inglês? E lá na França, a gente vai conseguir se comunicar direito? Como vai ser isso? E muitas vezes a gente ficou assim, vai, não vai, vai, não vai, até que a gente disse, não, vamos. E a gente assumiu o risco e acabamos indo, e foi um tempo tão bom, como Deus nos abençoou. Eu me lembro que eu estava andando naquelas ruas lá, principalmente em Paris, e eu chorava vendo meus 2 filhos caminhando comigo ali. Eu disse, gente, eu sou pastor. Eu pedi a mão da minha esposa em casamento para o pai dela, dizendo, ó, seu Roque, eu vou ser pastor. Pastor, só pastor. Eu posso ser pastor de igreja rica, pobre, grande, pequena, na capital, no interior, eu vou ser pastor. É isso que eu vou ser. Agora, uma coisa eu posso garantir, sua filha vai casar com um homem de Deus. Eu amo o Senhor e eu vou procurar aproximar sua filha do Senhor. Ele disse, Eduardo, isso é que importa. E, de repente, eu, como pastor, me vejo andando nas ruas de Paris com os meus filhos. E eu comecei a chorar e agradecer a Deus, porque Ele tinha me abençoado. De alguma forma, o Senhor tinha sido generoso conosco e nos abençoado também. Mas eu só pude entrar lá, porque na imigração, o cara olhou a carta de convite do Terry, da Simone, com todos os detalhes ali de quem a gente era, a nossa relação com eles, e a imigração olhou na nossa cara, olhou para o negócio, fez várias perguntas, e no final disse, ok, você pode entrar. Agora também, quando eu fui para a Jordânia, cheguei lá na imigração, e o cara olhou para mim, por
infelicidade ou felicidade, a corrente estava para fora, tinha uma cruz aqui, a minha Bíblia estava na mochila que eu estava carregando, e o cara começou a fazer pergunta, e começou a fazer pergunta, e começou a encrencar, e não queria de jeito nenhum deixar eu entrar. O Glauco já tinha passado, até que eu disse, mas peraí. Aí peguei na minha mochila, que por acaso estava dentro da minha Bíblia, uma pasta, com uma carta convite de alguns irmãos que moravam por lá. E esses irmãos tinham vínculo com a Embaixada do Brasil. E quando eu apresentei a carta convite da embaixada, de pessoas da embaixada, e o pessoal olhou, o cara que antes estava querendo criar problema para impedir a entrada, de repente veio outro superior e disse, pode deixar, deixa ele passar, deixa ele passar. E aí passamos, e não só passamos, mas passamos por todas as outras barreiras que existiam lá dentro da Jordânia, porque quem estava nos recebendo tinha o carro diplomático da Embaixada do Brasil, e não era revistado, não parava em nada, e simplesmente ia. Você já parou para pensar que o Senhor nos convida para a sua casa, para a comunhão com Ele, e por meio de Cristo Ele já nos dá toda a garantia de passagem, e não só de passagem, mas também de bênçãos durante a estadia, e garantia de bênçãos durante a estadia. Quantas vezes nós olhamos para as dificuldades que possivelmente poderão acontecer, ou que acontecem de fato na jornada, e a gente pensa em dar para trás e dizer, peraí, era melhor antes, eu não devia ter vindo. Não. Na viagem da Jordânia, apedrejaram o nosso ônibus. Numa viagem que a gente fez lá dentro para Petra, na volta, apedrejaram o nosso ônibus. Isso era umas 8 horas da noite. Polícia foi escoltando a gente, o exército foi escoltando o ônibus. A gente passa por dificuldade, não é porque entrou que agora tudo é fácil. Às vezes tem dificuldade, mas a bênção que nos alcança também durante a estadia é maravilhosa. E nesse salmo, é exatamente isso que a gente vê. A gente tem aqui um convite, mas também um alerta sobre a incredulidade e a nossa tendência de reclamarmos e darmos para trás. Então, queria olhar para esse salmo com vocês dentro de 3 perspectivas. O primeiro deles é o do convite para a adoração, que nós encontramos no versículo 1 e 2. Depois, a razão para a adoração. E, em terceiro, o perigo da obstinação. O versículo 1 e 2 diz o seguinte: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Olha que coisa maravilhosa. Um convite para adorar ao Senhor. Que tipo de convite você geralmente faz para as pessoas à sua volta? Quando você convida alguém para fazer alguma coisa, o que geralmente vocês fazem? Eu tenho ultimamente convidado muitas pessoas para caminhar comigo, tanto no estudo da Bíblia, como também literalmente caminhar comigo. Então, essa semana mesmo, chamei o pastor Ivan, nós tínhamos o nosso horário com o discipulado. Eu disse, pastor, vamos não só caminhar lendo a Bíblia, vamos caminhar literalmente, vamos lá no parque. Vamos chamar o Heitor? Tem problema chamar esse pecador? Eu disse, não, tem não, pode ser. Aí chamamos o Heitor e fomos caminhar, e caminhamos quase 7 quilômetros no parque. E compartilhamos a nossa vida, oramos uns pelos outros. Foi um tempo tão gostoso. Convidar alguém para caminhar junto, para orar, para ler a Bíblia, para estudar, para estar próximo e aproximar pessoas de Deus. Você convida pessoas para quê? Para a sua casa, para um jantarzinho, para um churrasco, para um restaurante. Nós geralmente gostamos de convidar pessoas para aquilo que a gente sabe que é bom, ou que nós achamos que é bom. Quando você vai para um bom restaurante, você fala, gente, olha, fui num restaurante tal, comi tal comida, o ambiente é gostoso, o preço é justo, vale a pena ir lá. A gente fala com naturalidade
e se expressa com naturalidade e facilidade quando nós falamos de coisas que nós gostamos e que nós amamos. O salmista aqui, ele parece ser alguém completamente apaixonado por Deus. E esse salmo irrompe no convite desse poeta para a adoração. E nós percebemos pelo nosso texto aqui que para o salmista, em primeiro lugar, a adoração deveria ser dirigida ao Senhor. Adoremos, cantemos ao Senhor, celebremos o rochedo da nossa salvação. Nada e nem ninguém pode ocupar o lugar do nosso Deus. Nenhum outro é digno de louvor, de adoração, de honra e também de glória. Deus, e somente Ele, deve receber a nossa atenção e a nossa adoração. Qualquer pessoa ou coisa que receba mais atenção e amor que o nosso Senhor é um ídolo que deve ser destruído no nosso coração. Eu sei que nós já estamos quase cansados de ouvir tanto sobre ídolos do coração, ídolos do coração, ídolos do coração, mas a verdade é que todos nós temos uma fábrica de ídolos do coração e que todos os problemas que nós enfrentamos na nossa vida, nos nossos relacionamentos, têm como raiz ídolos no nosso coração, desejos fora de ordem, que nós queremos tanto que acaba ocupando o lugar de Deus dentro do nosso coração. Nada pode dar mais alegria e contentamento do que a comunhão com o nosso Deus e a adoração a Ele, porque é para isso que fomos criados. O homem foi criado, sim, para se deleitar e se alegrar, mas em Deus. Ele deve ser a fonte da nossa satisfação e da nossa alegria. O salmista aqui ama Deus e diz: cantemos ao Senhor, adoremos ao Senhor, toda a nossa atenção se volte para o Senhor, Ele é digno de adoração. Mas além disso, para o salmista também, a adoração deveria envolver o louvor. Nós adoramos a Deus quando nós saímos da nossa casa e viemos para o culto, para o templo, não tem dúvida disso. Nós adoramos a Deus no trânsito, quando nos comportamos bem, quando não ultrapassamos em faixa contínua, quando não atravessamos o sinal vermelho. Nós adoramos a Deus no exercício da nossa cidadania, na nossa santidade, na forma como nós vivemos. Não há dúvida a respeito disso. Mas a adoração também precisa ser uma adoração com os lábios. Adoramos com o coração, mas devemos adorar também o Senhor com os nossos lábios. Adoramos a Deus com palavras de gratidão, mas também devemos adorar o Senhor com cânticos espirituais. A nossa vida, toda a nossa vida, precisa ser uma vida marcada por louvor. Eu me lembro que quando eu me converti, uma das coisas que naturalmente aconteceu foi dormir ouvindo louvores. Eu dormia ouvindo os louvores. Eu ia deitar e colocava o rádio lá, que na época era um toca-fita, e tinha um CD. Aí eu colocava o CD lá tocando os louvores e programava para desligar depois de 1 hora. E aí eu dormia sempre ouvindo os louvores. Louvores antigos, mas que para mim eram novos, porque eu era recém-convertido. Então todo louvor para mim era um cântico novo. Todo louvor. O louvor é importante, sabe por quê? Porque o louvor é algo que vem de Deus e volta para Deus. É o Senhor quem coloca, meus irmãos, nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor a Ele. Nossa vida precisa, sim, ser marcada por louvor, por adoração. Em terceiro, para o salmista, a adoração deveria expressar também a alegria do adorador. Um menino apaixonado se alegra ao ver a sua paixão, da mesma forma que nós nos alegramos em estarmos em comunhão com o nosso Deus. Nós somos, sim, impelidos pela alegria a adorarmos. Quem se alegra em Deus vai se alegrar também na adoração. O versículo 1 e 2 vai dizer que devemos celebrar, mas com júbilo, com alegria no nosso coração. E essa alegria que Pedro vai dizer que não se explica, uma alegria indizível e cheia de glória, essa alegria acontece porque nós conhecemos o nosso Senhor
e aquilo que Ele fez por nós. Nós conhecemos a nossa salvação. Nós conhecemos o nosso estado de miséria e o que Deus fez em Cristo para nos resgatar e nos salvar, mudando a nossa vida, perdoando o nosso pecado, enchendo agora o nosso coração de alegria, de esperança, de propósito. Ontem eu estava conversando com o irmão da nossa igreja e ele falando da filha dele e de como a filha estava chorando muito por se ver muito pecadora e clamando ao Senhor: Pai, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Se você crê em Cristo, eu creio em Cristo. Então, se você crê em Cristo, olha o que a Bíblia fala, que você é perdoado, que não tem uma injustiça que Deus não perdoe, que aquele que crê em Cristo não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se você crê em Cristo, você é salva. Se você crê em Cristo, todos os seus pecados foram perdoados do passado, do presente e do futuro. Ele levou todo o escrito de dívida que constava contra nós. Se você crê em Cristo, minha filha, você é salva. E essa menina começou a pular de alegria e a gritar: eu sou salva, eu vou para o céu. E ele disse: olha, lembra desse dia, porque esse é o dia da tua salvação. Esse é o dia em que você reconheceu de fato o benefício que Cristo fez na sua vida. Ela disse: eu estou me sentindo como se estivesse explodindo dentro de mim. Eu disse: é exatamente isso. Quando eu entendo quem eu era, o pecador que eu era e o que Deus fez por mim em Cristo, todo o benefício, o nosso coração se enche de alegria, de um gozo que não se explica. Ele é indizível, ele é cheio de glória. Celebremos ao Senhor com júbilo, com alegria. É estranho que no momento da adoração, quando a igreja está reunida para adorar, para cultuar, para celebrar, a nossa expressão de culto, a nossa forma de adoração é tão incoerente com aquilo que está sendo cantado. A gente chega na igreja ali, parece que liga o interruptor e pronto, agora eu estou aqui, levanta a mão. Mas sabe aquela questão de coração, mente, todo ser? Aqui no nosso Salmo, versículo 6 vai dizer: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele fala de prostrar, fala de ajoelhar, mas a questão aqui não é o gesto, não é a atitude externa, mas a atitude interna que leva a essa atitude externa de humilhação e de adoração. Não é simplesmente falsificar ou falsear uma aparência que não condiz com a realidade do coração. Mas quando eu entendo quem Deus é e do que Ele fez por mim, a alegria naturalmente irrompe o meu coração e diz: é isso, eu estou aqui para adorá-lo, eu estou aqui para bendizer o teu nome, eu estou aqui para agradecer por tudo que tens feito, e não só porque tens feito, mas também por aquilo que vais fazer, por tuas promessas, mas também por tudo que tu és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, com todo o meu corpo, com toda a minha língua, com toda a minha atenção. Eu quero te adorar. Para o salmista, a adoração deveria ser dirigida ao Senhor, deveria envolver o louvor, deveria também expressar a alegria do adorador. Mas também a adoração para o salmista envolve iniciativa por parte do adorador. Olha aqui, vinde. Versículo 1, vinde. Versículo 6, vinde, saiamos ao seu encontro. É necessário uma iniciativa. Devemos, meus irmãos, ter atitude quando o assunto é a nossa adoração. Se não priorizarmos o culto, a adoração, as outras coisas vão assumindo o seu lugar. Não deveria ter nada na agenda de um cristão que o impedisse de se reunir com o povo de Deus para adorar e cultuar ao seu Senhor. Nada deveria ser uma prioridade maior na nossa vida do que o culto ao Senhor. Nada. Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Ele nos salvou para a adoração. Cristo veio ao mundo e morreu na cruz, derramou seu sangue, não para nos dar uma apólice de seguro contra o fogo do inferno, mas para transformar o nosso coração de incredulidade no coração de um crente, para transformar um ímpio no homem piedoso, para transformar um adorador de ídolos no adorador de um Deus vivo e verdadeiro. Cristo veio para transformar as nossas emoções, o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser. Conversão implica em mudança radical de atitude e de amores. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 1, ele diz, olha, eu não tenho necessidade de escrever nada. Sabe por quê? Porque todas as pessoas, vendo a atitude de vocês e a forma como vocês abandonaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, já é um testemunho vivo do poder do nosso ingresso no meio de vocês. É a vida transformada. Esses irmãos viviam para adorar. E eu e você precisamos priorizar a nossa adoração, meus irmãos. O cenário sem data aqui era o culto no templo e a convocação, muito provavelmente aqui, fosse feita por um sacerdote ou um levita. E o salmo precedente diz que Deus também é chamado de rocha, e talvez se referindo à situação no deserto em que Moisés feriu a rocha para que dela saísse água e dessedentasse o povo ali no deserto. E comparecer diante do Senhor significa comparecer no santuário, e ali o povo deve cantar louvores e render-lhe adoração. Então, quando o salmista escreve, ele entende que a adoração implica em tudo isso, mas implica também numa iniciativa nossa. Eu queria incentivar você, com todo carinho, não abra mão do culto. Não faça isso. Não troque também o culto presencial por culto online. Com todo respeito aos que estão nos acompanhando também de casa. Eu sei que tem muita gente que tem que ficar em casa. Eu sei de uma irmã muito querida, Dona Zila. Quando eu estive lá em Cabo Frio visitando, ela disse, eu não perco um culto da sua igreja, pastor. Dona Zila está de cama. Ela não consegue levantar. Mulher de Deus que ia de Kombi comigo para o Brejal, município de Petrópolis. Uma mulher que toda semana estava lá, discipulando, visitando, evangelizando. Mulher de Deus que hoje está em cama. Ela não pode sair. E ela adora o Senhor, e eu tenho certeza que ela adora. Da cama do quarto dela, lá no Guriri. Mas tem muitos irmãos sadios que poderiam estar aqui agora, conosco, adorando o Senhor, bendizendo o seu nome, tendo prazer no ajuntamento, e está se acomodando, está ficando em casa, a transmissão está ficando legal da igreja, o som está ficando bom, as coisas estão boas, e a gente corre um risco muito grande de se acomodar. O chamado ao culto é um chamado de sair da zona de conforto, tomar iniciativa e venha. Saia da onde você está e venha. Vinde. Saiamos ao seu encontro. A gente quer que Deus venha ao nosso encontro, a gente não quer sair ao encontro dele. Vá até o Senhor. Procure o Senhor, priorize o Senhor na sua vida. Segunda verdade desse salmo, não é apenas o convite à adoração, mas também as razões para a adoração. E a razão está no versículo 1 já, na segunda parte, diz que ele é o rochedo da nossa salvação. E o versículo 3 a 7 diz que porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses, nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar. Sabe por quê? Porque ele fez obra das suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão.
Olha a razão aqui para a adoração. É a supremacia de Deus. Já vimos que nenhuma pessoa ou coisa pode tomar o lugar de Deus, que Ele é o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Mas por quê? A resposta do salmista está exatamente no fato de Deus ser supremo em sua natureza, supremo em suas obras e supremo em seu domínio. Deus é supremo em sua natureza. Ele é o Deus supremo. Ele é o grande rei acima de todos os deuses. E quando fala todos os deuses, o salmista não está querendo dizer que existem outros deuses, mas que os homens, na sua tolice, na sua imaginação, criam deuses que na verdade não são. E que existe sim um único Deus verdadeiro, supremo sobre tudo e sobre todos. Ele é o grande rei acima de todos os deuses. Deixa eu falar, sabe aquilo que você busca tanto prazer? Que você tem sim feito Deus na sua vida? Isso aí não é um Deus. Esse aí não tem poder nenhum de encher o teu coração de alegria, satisfação e propósito. Não tem. Sabe a comida que você busca alegria? Ela não vai te dar alegria, ela vai te dar gordura, provavelmente um infarto. Se você não tomar cuidado com o excesso que você come e o que você come. Sabe aqueles vídeos que você vê na internet que você não deveria ver e que você busca tanta satisfação naquilo ali, achando que aquilo vai te encher de prazer e de alegria? Na verdade, não vai. Vai te matar, vai tirar a tua alegria, a tua força, tua satisfação. Vai encher tua vida de culpa, de amargura, de tristeza. Não é caminho de vida, é caminho de morte. Os deuses inventados pelos homens prometem muitas coisas, mas entrega outra. O nosso Deus é o grande Deus. O nosso Deus é o Rei Supremo. E Ele precisa, sim, assumir esse lugar de supremacia na nossa vida. Primeiro, porque não existe outro, na verdade. Ele é o único. Mas também por causa das suas obras. Obra de salvação, obra de criação, obra de eleição. O Senhor é aquele que salva. É aquele que olha para as nossas dificuldades, para as nossas angústias e supre cada uma delas. No caso aqui, Ele é o rochedo da salvação. Ele é a rocha que da rocha trouxe água que descedentou o povo no deserto quando murmurou e reclamou diante de Moisés que não tinha água. E Deus ali traz salvação ao povo no deserto. E Jesus vai dizer, eu sou a água viva. E Paulo vai dizer para nós em Coríntios que Jesus era aquela pedra do deserto que descedentou o povo de Deus ali, quando esse estava na sua peregrinação. O Senhor é a nossa salvação. Ele é a rocha que traz água, refrigério, vida no meio do nosso deserto. O Senhor foi aquele que nos encontrou quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, totalmente incapazes de fazer qualquer coisa por nós. Ele veio ao nosso encontro e Ele nos deu vida. Ele é salvação. Mas também Ele é supremo em suas obras, não só de salvação, mas também de criação. O texto vai dizer que tudo foi criado por Ele. As profundezas da terra, as alturas dos montes, o mar, tudo, os continentes, toda a criação, tudo que existe foi feito por Deus. Criado por Ele, não só feito, criado, mas sustentado pelo nosso Senhor. Ele é supremo nas suas obras de criação. E também supremo na obra de eleição. Vai dizer no versículo 6 que Ele nos criou. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. E nos criou aqui, está relacionado ao versículo 7, que diz, Ele é o nosso Deus, nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Deus pegou um povo que antes não era povo e transformou seu povo.
e salvou esse povo, e elegeu essa nação, e chamou esse povo para caminhar perto dele como um povo escolhido, separado, exclusivo do Senhor. Ele era o pastor desse povo, e esse povo, rebanho do seu pastoreio. Da mesma forma, o Senhor criou a nós. Nós somos criaturas de Deus, feituras de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus nos criou, Deus nos salvou, nos elegeu, nos escolheu quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Já viu morto ter força, vontade? Não tem. A vontade do morto é para aquilo que é mal. Todo homem sem Cristo está debaixo da ira de Deus, está debaixo do curso do mundo, está debaixo do príncipe da potestade do ar. Nunca faz a vontade de Deus. É impossível, de acordo com Romanos capítulo 8, fazer a vontade de Deus ou agradar a Deus. Ele está morto. E é necessário que venha um Deus de vida e dê vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. E foi exatamente isso que Deus fez conosco. A razão da nossa adoração está ligada a essa supremacia de Deus. Por quem Ele é, supremacia da sua natureza. Por aquilo que Ele fez, a supremacia das suas obras, da sua salvação e da eleição. E também na supremacia do seu domínio. Nas suas mãos estão as profundezas do mar e as alturas dos montes pertencem a Ele. A gente tem que adorar a Deus entendendo que Ele é dono de tudo. Você acha realmente que você tem domínio sobre qualquer coisa que você futilmente pensa que é seu? Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo inteiro e também aqueles que nele habitam pertencem ao Senhor. Tudo é dele. Ele tem domínio de tudo, controle sobre tudo. E em terceiro lugar, a gente vê aqui agora o salmista mudando um pouco o tom. Ele fala do convite, ele fala a razão para a gente acolher esse convite, por causa da supremacia de Deus, mas ele faz agora um alerta, ele fala sobre o perigo da obstinação. Versículo 7b em diante. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como nos dias de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. É importante lembrarmos a passagem que fala sobre Meribá e Massá, que se encontra em Êxodo 17, de 1 a 7, que diz o seguinte: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matardes de sede a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá a água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Tendo em mente esse acontecimento, o salmista faz questão de apontar para três coisas. Primeiro, a admoestação. Segundo, recordação. E terceiro, a resolução. Na admoestação, do versículo 7b a 8a, a gente vê que o interesse aqui do salmista
é mostrar como o juízo divino no passado deveria corroborar ao seu apelo para que o povo obedecesse a Deus no presente. Ele é citado também, essa ocorrência aqui em Hebreus 3, de 7 a 11, que foi o texto que nós lemos na abertura do nosso culto, quando o tema de incredulidade está sendo considerado ali. No caso de Hebreus, nós temos crentes judeus, aparentemente em dúvida sobre sua lealdade a Cristo e muitas vezes pensando em voltar atrás. Por isso que o autor dos Hebreus vai dizer: irmãos, jamais aconteça haver entre vós um coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, admoestai-vos a cada um no dia de hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, dar ouvido à voz do pecado é um problema. O pecado, ele vem para endurecer o nosso coração e nos enganar. O pecado, ele vem e tenta enganar a mim e a você sobre o caráter de Deus, sobre o poder de Deus, sobre os feitos de Deus, sobre as promessas do Senhor. E se nós não tomarmos cuidado, se não andarmos em comunhão com a igreja, nos advertindo, admoestando mutuamente todo dia, para que o pecado não nos endureça, nós corremos o risco de agirmos exatamente como o povo judeu, o povo de Israel agiu contra o Senhor no deserto, pondo o Senhor à prova. Será que o Senhor está no nosso meio ou não? Será que Ele nos ama mesmo ou não? Mesmo tendo visto tudo que Deus já fez, o povo ainda questiona a fidelidade, a bondade, o poder de Deus e o seu amor. Existe uma grande admoestação aqui, não só para os ouvintes desse salmo, quando ele foi escrito, mas para todos nós. Todos nós. A resposta que Deus espera do seu rebanho é completamente diferente daquele que o povo deu no incidente de Meribá e de Massá. E a despeito de haver experimentado tanto o poder de Deus, mesmo assim o povo o desafiou. Cuidado, irmãos. Cuidado com a obstinação. Cuidado com a incredulidade. Cuidado com as ações do dia a dia. Cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com quem você anda. Cuidado. Cuidado. Esse povo aqui tentou o Senhor. Um Deus que deu uma carta convite. O Deus que disse para Faraó: deixa o meu povo ir para que me adore. Olha o motivo de sair do Egito: para que me adore. E esse povo sai do Egito, vê as maravilhas de Deus, vai para o deserto e ao invés de adorar, murmura. Ao invés de confiar, duvida. Ao invés de se submeter ao líder que Deus escolheu para conduzir o povo no deserto, se levanta contra a autoridade do líder, e o líder vai dizer: eles vão me matar aqui. Eles estão se levantando contra mim, vão me apedrejar. O que é que vai acontecer? Confia no Deus Supremo, confia no grande Rei, confia no Senhor da nossa salvação. Muitas vezes, para chegar na terra do descanso, Deus vai nos conduzir por meio do deserto. Mas Ele está conosco. Ele está na nuvem, Ele está na coluna de fogo, mas agora Ele está com a igreja pelo seu Espírito. Dentro de nós, melhor do que fogo, melhor do que nuvem, o Espírito de Deus está conosco, está em nós. Não há motivo para colocarmos o Senhor à prova. Não há motivos para questionarmos a sua presença, o seu amor, sua bondade e o seu poder. Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado para que jamais possa acontecer no meio da igreja termos corações incrédulos. Cuidado. Cuidado para você não se ver como aquele crente professo, mas com o coração cheio de incredulidade, que nunca de fato entendeu quem é e quem Deus é e o que Ele fez por nós em Cristo. Segundo aqui é a recordação. As experiências de seus pais no Mar Vermelho, o miraculoso suprimento de alimento
que receberam deveriam ter convencido cada geração a confiar no Senhor e a obedecê-lo. Toda a desobediência de Israel atingiu seu clímax quando o povo incredulamente recusou a Moisés e implorou junto a Deus em seu favor. Foi que o povo pôde ser perdoado. Porém, foi condenado a permanecer no deserto por 40 anos. E a declaração de Deus sobre o povo, do versículo de número 10 aqui: estive desgostado com esta geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Parafraseia muito bem as suas palavras também em Números 14, 11. Veja só, o problema não é estar desviado, é porque o coração está desviado. Se o coração está desviado, o caminho do homem com certeza vai acabar sendo um caminho desviado. É um povo que não conhece os caminhos do Senhor, o caráter do Senhor, a bondade do Senhor. Conheça o Senhor, conheça os seus caminhos. Cuidado com o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Guarde o seu coração. E em terceiro, a resolução dura do versículo 11. Olha aqui, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O juramento é feito também em Números 14, 28 a 35, onde lemos que o povo jamais entraria na terra. Não obstante, fez-se reiteradamente a promessa de descanso na terra de Canaã. A gente vê isso em Deuteronômio 3, 20, 12, 9 a 10, 25, 19. E assim o descanso pôde facilmente servir de sinônimo para a terra de Canaã. O escritor de Hebreus, ele realça que Josué, ele foi incapaz de dar descanso ao povo. Somente mediante Jesus é que os crentes entram na posse do descanso e podem vislumbrar o último sábado de repouso no céu. Hebreus 4, de 8 a 10. Deus dá descanso por meio de Cristo, paz em todos os sentidos, mas para aqueles que têm um coração crente. Quem é incrédulo não entra no descanso de Deus. Não entra. Sabe por quê? Porque salvação sempre foi pela fé. Sem fé, ninguém agrada a Deus. Sem fé, ninguém é salvo. É necessário crer para entrar no descanso. Essa geração toda aqui morreu no deserto. Toda uma geração morreu no deserto por incredulidade, menos Caleb e Josué. De toda uma multidão que saiu do Egito, que viu maravilhas e sinais, todos morreram no deserto, menos 2, Josué e Caleb, que entraram na terra prometida. Entraram, teoricamente e simbolicamente, no descanso do Senhor, naquilo que Deus havia prometido para o povo. Então, meus irmãos, por favor, não deixe que os desafios da jornada te impeçam de desfrutar das bênçãos da estadia do Senhor na sua casa de graça, bondade e fartura. Pelo sangue de Cristo já temos a carta convite, agora é só vir ao encontro do Senhor e desfrutar das suas bênçãos. Os desafios poderão surgir, mas não vale a pena olhar para trás. O Egito não é a nossa casa e ninguém precisa morrer no deserto. Confie no Senhor quando falta água. Confie no Deus Supremo, no grande Rei. Alegre-se nele por aquilo que ele já fez por você. Ele já provou o seu amor por você pelo fato de ter Cristo morrido por você, sendo você ainda um pecador. Quando você questionar a bondade de Deus, o amor de Deus por causa das lutas, olhe para a cruz. É ali que está a prova do amor de Deus por nós. A prova do amor de Deus por mim não é a saúde do meu filho, não é a minha saúde, não é o meu bem material. A minha situação financeira, social, não. Isso é graça sobre graça, isso é Deus abençoando e transbordando as bênçãos dele que não precisa, mas a prova do amor está na cruz. A prova do amor de Deus está no fato de ele ter nos libertado do nosso pecado, nos colocado em Cristo, nos dado descanso, salvação, vida eterna. A esse Deus eu devo adorar, com alegria, com louvor, com iniciativa, adorar com consciência, sabendo por que eu estou adorando.
porque Ele é supremo em sua natureza, supremo em sua obra, supremo em seu domínio. E devemos constantemente, eu e você, lembrarmos da advertência que recebemos de não sermos obstinados. Cuidado. Hoje, não é amanhã, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Se arrependa, mude de atitude, adore a Deus, porque é para isso que Ele nos fez. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo dia, bendigo o Teu nome por Tua bondade, graça e misericórdia, adoro o Senhor pela Tua palavra e, acima de tudo, pela linda obra de salvação que o Senhor fez em nós, na pessoa bendita e maravilhosa do Teu Filho santo, amado, Jesus, o nosso grande Rei e Salvador. Ao Senhor adoro pelo descanso que recebemos em Cristo. Ao Senhor adoro porque o Senhor transformou o nosso coração, idólatra, adorador de ídolos, para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. Queremos andar em integridade diante do Senhor. Queremos que a nossa vida seja marcada por adoração a Ti. É ao Senhor, é com louvor, é com alegria e é de forma intencional. Que o Senhor receba a nossa adoração. Tu és o Deus supremo, o Senhor nos salvou, o Senhor nos escolheu. A Ti pertence o mundo e nós pertencemos a Ti. Somos Teu povo, rebanho do Teu cuidado, do Teu pastoreio. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Livra de nós qualquer coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Que todo o nosso coração seja apegado a Ti. Se o Senhor não teve prazer naquela geração que tinha um coração transviado, que o Senhor tenha prazer na nossa geração. Que o Senhor tenha prazer em nós, na nossa vida, no nosso lar. E o Senhor encontre em nós, de fato, um coração que Te ama com toda a sua força. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a ficarem de pé. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter cada um de vocês aqui conosco. Se você está aqui pela primeira vez, temos uma lembrancinha para você logo na saída. Tá? Você procura ali a Elaine, que está na recepção. Ela tem um presente para você. Nosso desejo é que você volte outras vezes e que o Senhor, nosso Deus, possa abençoar ricamente a sua vida. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós, até o dia bendito e glorioso, quando estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém e amém.